TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate, aqui nas telas da TVC, a TV do Correio da Manhã. Como vocês podem ver, a nossa edição desse dia 24 de março está começando um pouco diferente. Já estamos aqui começando com a nossa entrevista ao vivo. Isso porque estamos aqui ao vivo com a Isabela Cardoso, que veio conversar um pouco com a gente sobre a questão imobiliária, fala coisas de condomínios e também sobre um evento que vai ser realizado aqui na região. Boa tarde, Isabela, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao programa, seja bem-vinda aqui também à TV Correio da Manhã. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Mas antes de entrar no nosso assunto imobiliário, o tema da nossa entrevista de hoje, vou pedir que você se apresente para o nosso público. Claro, meu nome é Isabela Cardoso, sou advogada condominial há 19 anos, fundadora, né, uma das fundadoras da comunidade Expert em Condomínios, diretora jurídica da empresa Condoprives, e estou aqui em Petrópolis justamente para a gente falar sobre essa questão do aumento, né, do crescimento populacional nos condomínios e trazer um pouco da minha ótica como advogada. Perfeito, Isabela. Eu acho que para a gente poder começar nossa entrevista, era bom a gente entender um pouco do cenário imobiliário aqui de Petrópolis, falar um pouco de como estão as tendências aqui do município, na realidade não só no município, né, em toda a região serrana. Queria que você falasse um pouco de como é que está a situação aqui na cidade, no sentido de a gente já tem uma cidade muito cheia e a gente tem, é claro, o advento dos condomínios, os adventos desses grandes condomínios que cabem muitas pessoas. E hoje em dia a gente vê uma tendência para mais pessoas procurarem essa modalidade? Sim, com certeza, né? Os condomínios viraram a questão da segurança maior. Você está dentro de um condomínio, que você ali tem todo aquela logística de porteiros, enfim, a própria segurança, reconhecimento facial. Então a pessoa se sente mais segura dentro do condomínio. E trazendo para a região serrana, eu costumo dizer que as pessoas têm fugido da capital justamente pela qualidade de vida que a região fornece para todos. Então, por isso, esse crescimento dentro da cidade. E a gente pode destacar também, é claro, Petrópolis tem sim suas questões de segurança, mas é tida como uma cidade muito segura. Na realidade, toda a região serrana é tida como uma parte mais segura aqui do Rio de Janeiro. Petrópolis, inclusive, foi eleita por anos consecutivos como a cidade mais segura do estado. Mas ainda assim, a gente tem outros tópicos que envolvem a segurança. Um destaque, é claro, a gente tem toda a segurança hidrológica, geológica, e nesses espaços condominiais também tem toda uma estrutura que acaba passando outro tipo de segurança para a população, não é mesmo? Exatamente, exatamente. A partir do momento que você está dentro de um condomínio, você tem ali todo, como é que eu vou dizer? Como se fosse um cronograma, né, de tudo que contém ali dentro daquele condomínio. Aí você tem a área que você tem que cuidar relativa às questões, hidráulicas, elétricas, enfim, e tudo isso traz um conforto, né? Porque você tem uma pessoa ali para cuidar daquela situação que não seja você dentro de uma casa, por exemplo, que você tem que fazer toda a manutenção. Então, eu acho que a partir desse momento, as pessoas buscam comodidade e trazer comodidade com segurança é o cenário perfeito, né? É verdade, realmente é um cenário perfeito e é o que todas as pessoas almejam, seja na casa, seja no condomínio, mas buscar justamente essa segurança e esse conforto na Exatamente. casa. Mas, Isabela, agora falando sobre a questão condominial no geral, não focando apenas aqui em Petrópolis. É claro, tem séries de coisas envolvidas, séries de acordos combinados e tudo está descrito contratualmente. É justamente esse ponto que entra você, entra na realidade a sua modalidade dessa advocacia condominial, não é mesmo? Sim, a advocacia condominial ela vem crescendo cada vez no mercado devido ao grande crescimento dos condomínios, sejam residenciais ou comerciais, de casas ou de prédios, e vem alavancando muito em relação a isso, porque as pessoas sentiram necessidade, porque
a partir do momento que há o crescimento, geram também os conflitos, né? A gente está lidando com pessoas. Então, o direito condominial, ele veio para isso, a advocacia condominial veio para isso. A minha advocacia é muito preventiva, né? Eu costumo assessorar para os síndicos de forma preventiva para o síndico exatamente prevenir qualquer tipo de problema que possa acontecer de forma cotidiana ali no condomínio, questão de barulho, questão de pets, questões de manutenção e própria gestão condominial em todo sentido. Você já adiantou essa questão desse foco do seu trabalho no trabalho preventivo, mas quando a prevenção, digamos assim, não dá certo, ou é algo que a gente pode dizer que é inesperado, quais são os tipos de situações que mais chegam para você nessa área? Na área condominial, a gente tem aí a famosa cobrança de cota condominial, né? Porque antigamente o advogado condominial era para isso, fazer cobranças de cotas dentro do condomínio devido à inadimplência. Mas hoje em dia não é só isso, né? Como eu falei, a gente tem aí questões. Hoje em dia eu tenho recebido muitas questões relativas à privacidade e à proteção de dados, como tem muita implantação de tecnologias como reconhecimento facial, biometria, o próprio grupo de WhatsApp acabam gerando muitos conflitos em relação a isso, na questão, eu posso ou não posso liberar a imagem para o condômino visualizar, imagens que são ali colocadas, ou então até dados pessoais que são colocados dentro de um grupo de WhatsApp, como é que o síndico deve ou não proceder com isso. Então, são demandas que estão avançando no mercado devido a essa corrida da tecnologia, entrando também nos condomínios. Então, são demandas assim que a gente tem recebido muito no escritório, questões de Airbnb, né, do curta temporada, né, que a gente acabou batizando aí do Airbnb por ser uma Sim, plataforma, sim. né, que todos conhecem, mas também essa questão do Airbnb tem sido muito polêmica no geral, né? Tanto no Rio de Janeiro capital, até mesmo aqui Petrópolis, Teresópolis, enfim, com aumento, né, do pessoal fazendo esse tipo de locação. A gente até pode destacar Petrópolis e Teresópolis, a gente tem uma concentração muito grande, pode ter uma concentração muito grande desse tipo de ocorrência, vamos dizer assim, desse tipo de situação, justamente porque são cidades muito turísticas. Então, Exatamente. acabam trazendo essas pessoas e, trazendo as pessoas, também acabam trazendo esses conflitos aqui para a cidade. E até falando sobre essa questão dos Airbnbs, esses aluguéis de curta duração, e não só deles, mas falando sobre todo esse avanço da tecnologia, a gente recebeu aqui também outro advogado que falou um pouco sobre direito do consumidor, coisas envolvendo essa situação, e um ponto que nós destacamos naquela ocasião foi justamente como a legislação aqui do país, não focando apenas na questão condominial, ainda não está preparada para essas mudanças que a gente vem tendo tão rápidas. Você também concorda com esse ponto? Sim, eu concordo. Eu concordo em partes, tá? Porque a gente existe muitas leis no Brasil, que são apenas leis no papel, né? Hoje em dia, devido à questão da tecnologia, a gente tem aí desde 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados, e que entrou em vigor em 2020. E ela é, sim, uma lei federal com princípios constitucionais que o síndico deve cumprir. E muitos condomínios ainda não têm cumprido. E têm trazido a tecnologia antes de implementar a lei dentro do condomínio. Aí gera o conflito. É o que entra aí o meu trabalho na questão preventiva, né? Não dizer que eu sou contra a tecnologia, jamais. Eu acho que a tecnologia veio sim para avançar dentro do mercado condominial, assim como em qualquer mercado, mas antes a gente tem que se prevenir com o que a gente tem. Infelizmente, ainda a inteligência artificial não é regulamentada, né? Então, foi o que você falou. Muitas coisas vêm surgindo e a gente anda um pouco atrasado, mas a gente ainda tem leis específicas que passam a cumprir todo esse papel. Basta, né, o gestor condominial estar realmente
ligado aí nessa situação, porque a responsabilidade é total em cima dele. Perfeito, é muito importante a gente destacar que justamente para tentar se adequar a essa nova realidade, essas novas tecnologias, que o gestor justamente tem que procurar uma assessoria jurídica, no caso da advocacia condominial, para justamente fazer uma transição para esse mundo tecnológico, vamos dizer assim, uma gestão, uma integração nesse mundo tecnológico bem gerida, uma gestão que seja bem integrada justamente com as determinações que já são existentes, não é mesmo? Uhum. Então é justamente nesse ponto que entra a parte da advocacia condominial para fazer essa assessoria e conseguir de uma maneira melhor sem problemas, e de uma maneira sem ocorrências, vamos dizer assim, com que esse condomínio, esse gestor consiga fazer essa transição da melhor maneira, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Perfeito. E aí que a gente já pode fazer uma ligação com um dos principais pontos da nossa entrevista de hoje, que é justamente esse evento que vai ser realizado para justamente essa assessoria dos gestores condominiais, não é mesmo, Isabela? Sim, desculpa, gente, eu tô com a garganta Não, sem péssima. problemas. A gente vai ter aí o evento no dia 10 de abril, na Locanda, um evento voltado para o evento condominial, né? A comunidade Expert em Condomínios trouxe aqui para a região serrana esse tipo de evento justamente para poder levar aos síndicos as questões do dia a dia do direito condominial. Teremos aí palestras relacionadas a Airbnb, à segurança, à tecnologia, problemas trabalhistas que são muito recorrentes dentro do condomínio. Realmente é uma verdadeira oportunidade para as pessoas desse meio, desse setor, justamente para poder ter uma integração nesse mundo tecnológico Aham. e entender melhor as questões jurídicas que são envolvidas. A gente vive numa sociedade, como qualquer sociedade, que é totalmente envolvida em questões jurídicas, e é muito importante ficar ligado nessas mudanças que a gente pode ter e também nas determinações, que muitas das vezes a pessoa entra num cargo, mas não tem total conhecimento de todos os pormenores, os pequenos detalhes que podem ser tão importantes nessa gestão, não é mesmo? Sim, exatamente. Perfeito. Então a gente já pode realmente destacar que é um evento muito Maravilha. importante, um evento bem interessante e que acompanha essa tendência que a gente destacou no início da nossa conversa de hoje, que é tão importante nesse momento, onde essa busca por esse setor, a busca justamente por toda essa questão dos condomínios vem se tornando cada vez mais presente na nossa sociedade e é algo cada vez mais positivo. A gente falou um pouco no iniciozinho da nossa conversa de hoje, justamente sobre esses benefícios que a gente tem nos condomínios, e é muito importante que para o consumidor final, né, a pessoa que vai morar no local, é muito importante que o responsável por aquele local tenha um conhecimento bem afinado, não é mesmo? Exatamente isso. E eu aproveito a oportunidade para convidar todos, né, a estarem no evento, que vai ser um evento incrível e que vai agregar muito à gestão condominial, assim como a área administrativa, né, as administradoras que lidam diretamente com esses condomínios. E advogados estão todos convidados, principalmente os síndicos, né, sendo eles profissionais ou orgânicos. Perfeito. E só para a gente poder finalizar, Isabela, queria saber como que as pessoas podem fazer para comparecer nesse evento. Então, a gente tem um link no canal do Simpla do evento. O evento se chama Sexy na Serra e ele vai ser realizado na Locanda no dia 10 de abril, de 1 da tarde às 6 da tarde. Teremos lá um coffee break também para poder receber todos e será um prazer. Depois eu posso deixar no canal o link, assim, se vocês quiserem Perfeito, a gente passa passar. daqui a pouco o link para o nosso público, porque justamente é uma verdadeira oportunidade, é um evento bem interessante, um evento muito importante para as pessoas desse meio, para justamente ter todo esse conhecimento e também essa integração que é importante com essas outras pessoas, para Sim, ter sem falar o aquela troca, networking, né? É exatamente esse muito legal. networking, essa troca de experiências que muitas das vezes consegue ser até mais positivo do que o conteúdo, mas ali é um momento realmente bem interessante. Exatamente, exatamente. E teremos grandes nomes, né? Grandes nomes no judiciário, eh, todos os advogados que fazem parte da comunidade Expert em Condomínios estarão aqui no evento. A doutora Andréa Resch, que é líder da comunidade, também estará aqui. Então vai ser um evento super legal e será um prazer, né? Além de estar aqui com vocês ao vivo, de conhecê-los pessoalmente.
Perfeito, Isabela. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Foi um prazer te receber e conversar sobre esse evento e também sobre toda essa questão condominial e imobiliária. Muito obrigada a vocês e obrigada a todos. Perfeito, gente. Com essas informações, nós encerramos a entrevista de hoje. Mas fique por aqui porque o nosso Correio Petropolitano Debate de hoje só está começando. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal e o Grupo Vai Além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia
alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta e vamos para o nosso Correio Político. E olha só, gente, nós começamos o nosso Correio Político de hoje e a parte de notícias do nosso programa falando sobre um tópico que envolve todo o estado do Rio de Janeiro. Isso porque o governador Cláudio Castro encerrou nesta segunda-feira um mandato à frente do governo do estado, em uma cerimônia realizada no Palácio Guanabara, sede do Poder Executivo Fluminense, com a presença de diversas autoridades, como secretários e parlamentares, além de servidores. A solenidade destacou os resultados de Castro à frente da gestão do Estado desde 2021, com avanços em políticas públicas. Nós, inclusive, já estamos aqui ao vivo com o nosso repórter Jonathan Joras, que vai falar um pouco com a gente sobre esse fim do mandato do Cláudio Castro, sobre essa renúncia. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Conta mais pra gente sobre essa situação agora do governo do Estado. Boa tarde para você mais uma vez. Oi, Hugo, uma boa tarde para você, uma boa tarde para quem nos acompanha também. Bom, a gente ontem já informamos aí da renúncia do governador Cláudio Castro e eu vou aqui conversar com você sobre a parte dos investimentos que foram feitos ao longo do mandato do governador Cláudio Castro. Enfim, na parte de segurança pública, que acredito que seja aí o grande forte do mandato do Cláudio Castro, foram investidos anualmente, durante todos os anos do mandato, 16 bilhões de reais. E agora, foi investimento recorde em tecnologia e inteligência, valorização dos agentes, além da presença de forças policiais para proteger a população e, com isso, permitir o aumento do enfrentamento ao crime organizado. A gente sabe que aquela operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro contra as facções criminosas, de fato, foi algo que marcou o mandato do governador Cláudio Castro, que anunciou a saída ontem. Enfim, em 2025, o Rio de Janeiro registrou o maior número de apreensões de fuzis, segundo o ISP. Na economia também houve grandes avanços. O Rio de Janeiro conquistou o segundo lugar nacional em geração de empregos, que é algo que é de extrema relevância. A gente sabe que é algo que é uma grande demanda da população, de fato, o emprego. A gente sabe que muita gente, às vezes, sai da faculdade, não consegue arrumar um emprego, e a alcançação dessa marca, de fato, é algo relevante. Enfim, isso tudo, claro, de acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O Estado também registrou mais de 421 mil empresas abertas de setembro de 2020 a janeiro de 2026. Além disso, os investimentos privados ultrapassaram a marca de 283 bilhões em 2025, um crescimento de aproximadamente 181% em relação a 2024, é claro. E na cultura, a gestão também teve o maior investimento já realizado na história do estado do Rio de Janeiro, com mais de 1 bilhão de reais $1,5 bilhão de investimento, Enfim, esses recursos foram destinados ao incentivo à cultura, editais e obras, como o Museu da Imagem, o Som de Copacabana e a reforma do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é algo que, claro, além dos moradores da própria capital fluminense e de outras pessoas do estado, pessoas de fora, turistas de fora do estado, buscam esses locais, principalmente o teatro, que tem uma estrutura histórica e chama a atenção da população. Enfim, a gestão também garantiu a migração de mais de 5 mil educadores de 18 para 30 horas semanais, uma medida histórica para a categoria, entre outras conquistas. Agora, partindo para a parte de obras e infraestrutura, foram realizados investimentos históricos que melhoram a mobilidade, protegem cidades e impulsionam o desenvolvimento, claro, do próprio estado do Rio de Janeiro.
Ao todo, foram mais de 9 bilhões e meio de reais. Alguns exemplos são a Ponte da Integração, pegando campos São João da Barra e São Francisco de Itapuana e São Gonçalo, e um corredor viário de 18 quilômetros. Então, claro, a mobilidade urbana também é algo de extrema relevância. A gente sabe que o trânsito nos dias de hoje ele é algo muito complicado, né? Com o passar do tempo, aumenta o número de veículos na rua. Então, é de fato de muita relevância mudanças na mobilidade urbana, novas pontes, novas pistas, enfim, tudo para desafogar o trânsito no dia a dia dos trabalhadores. Enfim, na saúde, novas unidades e tecnologia para ampliar o acesso e salvar vidas em todo o estado. Com o SAMU 100% RJ, os fluminenses passaram a contar com 249 novas ambulâncias, dando cobertura, claro, aos 92 municípios aqui do estado do Rio de Janeiro. E foram inaugurados, como a gente noticiou, inclusive, na semana passada e agora no início da semana, complexos de saúde como o Rio Imagem Baixada, que é o maior centro de diagnóstico por imagem aqui da América Latina, né? Foi considerado no ano de 2023. Mas, enfim, em relação ao Cláudio Castro, ele ontem anunciou a renúncia de governador do estado do Rio de Janeiro, e agora a gente noticiando aí parte dos investimentos feitos ao longo do mandato do agora ex-governador Cláudio Castro, né? Quem vai assumir é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, visto que o ex-vice, né, governador, já não fazia mais parte, e o presidente da Alerj não está no cargo, então quem assume é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Volto com você. Perfeito, Jonathan. Muito obrigado pelas suas informações. A gente segue, é claro, acompanhando toda essa situação do governo do Estado, toda essa questão do novo representante máximo aqui do Estado do Rio de Janeiro, que pode, inclusive, ser determinado por meio de eleição indireta. Mas, é claro, isso é um assunto para um outro correio político e, é claro, vamos trazer essa semana aqui para o nosso público. Por hoje, muito obrigado pelas suas informações e por mais essa participação aqui no Correio Petropolitano Debate. Olha só, gente, ainda falando de política, mas agora num tópico voltado para Petrópolis, como é de costume, o primeiro bloco do nosso programa de notícias é voltado aqui na Cidade Imperial. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a concessionária Águas do Imperador, realizou nesta segunda-feira mais uma das oitivas da Câmara Municipal de Petrópolis. Os vereadores analisaram possíveis irregularidades em obras de esgoto, principalmente no leito do rio Quitandinha, além de questionamentos sobre um repasse de 26 milhões de reais que, segundo parlamentares, não teria sido destinado à Condep. A sessão foi presidida pela vereadora professora Lívia Miranda, com vice-presidência do vereador Léo França e relatoria do vereador Júnior Paixão. Um dos principais pontos discutidos foi a antecipação de outorga no valor de 26 milhões de reais. Segundo dados do Portal da Transparência, o recurso não teria sido repassado à Condep como previsto. O secretário de Fazenda, Fábio Júnior da Silva, convocado como testemunha, chegou com atraso e evitou responder perguntas que, segundo ele, são consideradas fora do escopo da CPI. Entre elas, o motivo do não repasse do valor milionário e possíveis multas contratuais aplicadas à concessionária. A comissão também questiona a situação financeira da empresa, que possui débitos inscritos em dívida ativa. Mas esses débitos estão suspensos temporariamente por decisões judiciais. Na prática, isso permite que a empresa continue operando normalmente e até apresente uma certidão como se estivesse com suas obrigações em dia, mesmo ainda tendo pendências. A secretária-chefe de Gabinete de Direitos e Políticas para as Mulheres, Rosângela Stumpf de Lima, enviou um documento poucas horas antes da oitiva solicitando não comparecimento. Ela alegou não ter acesso aos documentos da investigação e afirmou não ter tido vista prévia do material, o que, segundo ela, justificaria o direito de permanecer em silêncio. Questionada se, como chefe de gabinete, tinha conhecimento dos indícios de irregularidades apontados em relatório
comentários da Comissão de Fiscalização da CONDEP, Rosângela respondeu que o tema não faz parte da sua pasta. A chefia de gabinete, ela tem assessoria jurídica que é da Procuradoria e é cedida para o gabinete. Os processos entram e depois vão direto para o prefeito para autorização. Nem tudo eu vejo porque é um volume de serviço imenso e eu não tenho como ficar vendo um por um. Outro ponto levantado foi o 8º termo aditivo do contrato da Águas do Imperador, assinado em dezembro de 2025, que prorrogou a concessão até 2052 e previa aumento tarifário. Em fevereiro deste ano, a Justiça suspendeu os efeitos do aditivo e do reajuste, além de determinar o bloqueio de 26 milhões de reais pagos ao município, citando falta de transparência. A CPI também questiona o fato de a empresa responsável pelo estudo de viabilidade da prorrogação ter sido contratada pela própria concessionária. A secretária afirmou que o tema não está no escopo da comissão, mas os vereadores solicitaram acesso ao estudo, que é considerado peça fundamental, e o não envio pode ser enquadrado como crime de desobediência. Quando nós fizemos o pedido pela CPI, nós pedimos cópia do processo administrativo que gerou o 8º termo aditivo. E aí o prefeito não encaminhou. O contrato, eu sei que está no portal de transparência, mas a gente precisa analisar o processo administrativo, foi aonde gerou o 8º termo aditivo, concorda? E aí nós estamos, desde o início da CPI, solicitando esse documento para que a gente possa fazer uma análise. Diante da falta de informações, a presidente da CPI afirmou que pode convocar os secretários de governo e representantes da gestão municipal para prestar esclarecimentos. Segundo ela, embora a documentação esteja sob posse da prefeitura, testemunhas continuam alegando não ter acesso ao conteúdo. O procurador do município, Fernando Fernandes, também ouvido pela comissão, se reservou ao direito de permanecer em silêncio a maior parte do tempo. Durante a sessão, foi destacado ainda que a CONDEP não aplica multas diretamente, apenas fiscaliza e encaminha as irregularidades para a Secretaria de Meio Ambiente. Outro ponto que chamou a atenção é que o município não possui uma agência reguladora específica para fiscalizar a concessionária. Diante disso, a CPI seguirá apurando os fatos. E ainda falando de Petrópolis, mas agora fora desse âmbito político, a Casa do Trabalhador de Petrópolis recebeu nesta segunda-feira, ou seja, ontem, o evento Conexão Emprego e Cidadania. A gente, inclusive, acompanhou um vídeo ontem falando um pouco sobre como seria esse evento. Evento que esse teve uma iniciativa de reunir diversos serviços gratuitos voltados à inserção no mercado de trabalho, qualificação profissional e acesso ao direito do cidadão. Vamos acompanhar agora a matéria do Gabriel Toledo. Durante todo o dia, os participantes realizaram o cadastro e impressão de currículos no balcão de empregos, além de receber atendimento no espaço empreendedor, voltado especialmente para microempreendedores individuais. A gente está tentando evoluir cada vez mais esse espaço que é a Casa do Trabalhador, trazendo mais movimentação, capacitação. É uma ação coordenada junto com a Casa do Trabalhador, que diariamente a gente precisa dar dignidade para a pessoa e nada melhor do que a dignidade com a parte do emprego, né? Emprego, principalmente com emprego de qualidade, onde as pessoas possam ter ali uma melhor remuneração, e também vamos trazer as empresas para poder absorver essa mão de obra. A Fundação Leão 18 também participou da ação, oferecendo orientações ao público. Outro destaque é a participação do Detran RJ, que realizou o pré-agendamento para a emissão da carteira de identidade, facilitando o acesso ao documento. O evento ainda contou com corte de cabelo masculino gratuito e a Secretaria da Mulher com orientações pelo mês da mulher e a presença da FAETEC, que orientou sobre cursos de qualificação profissional disponíveis. Hoje em dia, como todos sabem, é muito difícil você conseguir se inserir no mercado de trabalho sem ter uma capacitação, né? Então a FAETEC trabalha exatamente nisso. A pessoa se profissionaliza para ficar um pouco mais fácil dos caminhos se abrirem para ela entrar no mercado de trabalho. No momento nós temos mais ou menos uns 17 a 19 cursos já funcionando.
e teremos novidades também para o próximo semestre, que são 2 semestres no ano. O Centro de Referência em Saúde do Trabalhador promoveu ações de orientação e educação, com distribuição de materiais informativos e divulgação dos serviços oferecidos. Após o atendimento, foram realizados aferição de pressão arterial e teste de glicemia. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, promoveu a palestra Preparação Estratégica para Processos Seletivos, Postura, Comunicação e Diferenciação em Entrevistas de Emprego, com dicas práticas para quem busca se destacar em seleções de empregos. Hoje o CIEE está atuando com palestras sobre empregabilidade, como elaborar um currículo para diversas faixas etárias. Nossa equipe de assistência está aqui presente hoje, então foi um momento muito oportuno para a gente trazer para a população de Petrópolis esse tipo de informação que às vezes que a gente acha que é simples, mas não, é algo realmente que pode mudar a vida de uma pessoa para que ela consiga uma oportunidade de emprego. Ações como essas, né, que tem o intuito aí de capacitar e orientar pessoas ao acesso ao mundo do trabalho, né, passaram por aqui pessoas de diferentes idades, então a gente conseguiu conversar com adolescentes, com jovem, com pessoas adultas. A gente sabe que a pessoa, até conseguir chegar à vaga de trabalho, ela precisa se qualificar, ter um currículo, saber se comunicar. E a ideia hoje do CIEE nessa ação foi justamente essa, de poder orientar e auxiliar essas pessoas. Então a gente fica muito feliz. E também na segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal e a Prefeitura de Petrópolis assinaram um termo de compromisso visando levar educação no trânsito para crianças de escolas públicas e particulares. A assinatura aconteceu na tarde desse dia 23, na Praça Visconde de Mauá, no centro de Petrópolis. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, e a Prefeitura de Petrópolis assinaram um termo de compromisso e adesão na tarde desta segunda-feira, dia 23 de março. A parceria é voltada para o projeto Educar, que leva educação no trânsito para as escolas, capacitando professores e conscientizando crianças e jovens sobre a segurança viária. A PRF tem uma dificuldade de efetivo e ela precisa da parceria tanto dos municípios quanto de outras instituições, outros órgãos, como o CPTrans, como a Elovias e como o SESC-Senat. De acordo com o chefe de delegacia da PRF, Paraíba do Sul, localizada no Centro-Sul Fluminense, é outro município que possui parceria com o projeto Educar. Segundo ele, a ideia é que a iniciativa chegue no máximo de cidades. Aqui na delegacia da PRF de Barra do Piraí, que tem responsabilidade na circunscrição aqui de Petrópolis, nós temos a ideia de expandir essas parcerias com diversos municípios aqui na nossa circunscrição. E é importante que a gente continue dando sequência nesse projeto Educar, que é um projeto muito importante para que as nossas crianças tenham consciência e entendam onde elas estão inseridas no Sistema Nacional de Trânsito. O projeto oferece sessões de vídeos, filmes e palestras com equipes da PRF. A iniciativa tem como foco tratar temas como o uso do cinto de segurança, dirigir sob efeito de álcool ou outras substâncias e sobre as normas de circulação nas rodovias. As atividades para as crianças aconteceram na Praça Visconde de Mauá, em frente à Câmara Municipal de Petrópolis, no centro. Além das sessões, a programação incluiu exposição de viaturas da PRF e ações do Serviço Social de Transporte e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SESC-Senat, com foco na orientação para diferentes públicos. A Elovias, concessionária responsável pela BR-040, que corta parte de Petrópolis, também faz parte desta integração. De acordo com Rodrigo Gonzalez, gerente de operações da concessionária, é fundamental que as crianças sejam conscientizadas em relação aos riscos no trânsito. Hoje a gente já vem conversando com a PRF, sempre conversamos, hoje com a CPTrans e com a Prefeitura de Petrópolis, que é um dos maiores utilizadores da rodovia, e a gente vem trabalhando em conjunto justamente para chegar na melhor concepção, na melhor rodovia para todos. Luciano Moreira, diretor-presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, esteve no local para assinatura e ressaltou a importância da integração entre os órgãos. É fundamental que a gente entenda que o acidente de trânsito é uma tragédia independente de onde ele aconteça. E não adianta só a CPTrans, só a Prefeitura, só a PRF ou a Secretaria de Educação isoladamente buscar solução para isso. Esses esforços conjuntos, que é o que o convênio representa, é o que garante que a gente, como um todo, vai conseguir trabalhar para reduzir esse número de acidentes. A carreta do cinema rodoviário da PRF ficou instalada na praça desde a última quinta-feira e encerrou as atividades nesta segunda-feira, dia 23 de março. De acordo com a Prefeitura de Petrópolis, as escolas da rede pública tiveram horário reservado para o atendimento. E além desses eventos que foram exclusivos da segunda-feira do dia 23,
o município de Petrópolis está recebendo nesta semana o Caminhão da Saúde para a realização de uma série de exames para apoio justamente à saúde petropolitana. O veículo está estacionado em frente ao Parque de Itaipava e vai ficar lá até o dia 28 de março, no sábado. O Caminhão da Saúde está de volta a Petrópolis para realizar mais uma etapa do mutirão dos exames do SUS. O atendimento, que está sendo realizado em frente ao Parque Municipal Prefeito Paulo Ratti, começou nesta segunda-feira, com exames de mamografia e ultrassonografia de tireoide, transvaginal e de mama. Os exames estão sendo realizados com agendamento e convocação feita pela Secretaria Municipal de Saúde. Por isso, é importante que a população fique atenta às mensagens da Secretaria de Saúde e compareça no dia e horário marcados para realizar os exames. Os exames de mamografia e ultrassonografia estão sendo realizados nesta segunda e terça-feira, e a partir de terça também são oferecidos exames de tomografia computadorizada que serão realizados até o próximo sábado. O atendimento é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e são oferecidos diariamente 90 exames de tomografia computadorizada, 80 de mamografia e 80 de ultrassonografia. E com essas informações, nós encerramos a parte de notícias petropolitanas do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo. Mas fique por aqui, porque depois temos muitas outras informações. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos para a nossa previsão do tempo. Gente, hoje é terça-feira e, é claro, a gente quer saber como é que vai ficar o dia amanhã. A gente já sabe que a gente está com alguns avisos relacionados ao tempo em diversas partes do Brasil, mais precisamente em 17 estados, e a gente quer saber, é claro, se as condições climáticas de alerta que estão afetando outras regiões vão afetar aqui as cidades da nossa região de cobertura. Para saber disso, a gente já está aqui ao vivo com a nossa repórter Evelyn Carvalhais, que vai trazer essas informações para a gente. Boa tarde, Evelyn, tudo bem? Conta pra gente, como é que vai ficar o tempo aqui nas cidades da nossa região de cobertura nessa quarta-feira? Boa tarde, Hugo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, eu já adianto aqui que a previsão está muito parecida em todas as cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, por exemplo, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite ainda haverá muitas nuvens, mas o tempo fica firme. E nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 17 e máxima de 25 graus. Já em Teresópolis, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens e, além disso, pode chover rápido. À noite haverá muitas nuvens, mas novamente o tempo continua firme, enquanto as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 26 graus. Aqui em Petrópolis segue essa mesma tendência da região serrana. O dia será de sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e também à noite, enquanto as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 26 graus. E agora, indo para a região centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens. E, além disso, pode chover rápido durante o dia e a noite. Os termômetros na cidade variam entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. E, como de costume, para finalizar a nossa previsão do tempo, Três Rios também terá um dia de sol com algumas nuvens. E, assim como em todas as cidades da nossa região de cobertura, chove rápido durante o dia e a noite, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 20 e máxima de 29 graus. Então, tudo bem parecido, todas as cidades da nossa região de cobertura registrando sol entre nuvens, com chuva passageira, só a temperatura mesmo que na região centro-sul do estado está sempre mais alta. É verdade, Evelyn. A gente pode observar justamente essa tendência da temperatura ser um pouco mais alta ali na região centro-sul do que na comparação aqui, é claro, com a região serrana. E também a gente pode observar que a condição climática não está afetada, conforme a gente vinha, não está afetada por nenhum fenômeno meteorológico e segue bem parecida com o que a gente vinha registrando recentemente na última semana do verão e também no tempo anterior. A gente destaca, é claro, que aquele fenômeno que eu havia comentado, aquele alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia, do INMET, não coloca o Rio de Janeiro como uma área de grande atenção, e sim outros pontos aqui do Sudeste, mas a situação, teoricamente, até o momento, está um pouco mais tranquila aqui no nosso estado. E o restante das condições continua bem parecido, como eu já havia adiantado, como eu já havia comentado anteriormente no início aqui dessa fala. Evelyn, muito obrigado pelas suas informações, e essa foi a nossa previsão do tempo. E olha só, gente, agora falando num panorama nacional, em janeiro desse ano, o volume de serviços no Brasil teve uma variação positiva de 0,3% frente a dezembro do ano passado, na série com ajuste sazonal. Dessa forma, o setor de serviços está 20,1% acima do nível de fevereiro de 2020, ou seja, o período pré-pandemia,
e iguala o recorde da série histórica, que foi alcançado em outubro e novamente em novembro do ano passado. Nós vamos acompanhar agora a análise desses números com a análise da PMS do IBGE. O setor de serviços mostrou uma variação positiva de 0,3% na passagem de dezembro de 25 para janeiro de 26. Isso acontece depois de ter mostrado um decréscimo de 0,2% no último mês do ano passado, e com esse resultado o setor de serviços opera 20,1% acima do nível pré-pandemia, cujo marco é fevereiro de 14. Vale destacar que agora em janeiro de 26, o setor de serviços iguala o recorde da sua série histórica, que já havia sido alcançado em outubro de 2025 e mantido em novembro de 25 também. Portanto, agora existem 3 pontos mais altos da série do setor de serviços, que são outubro e novembro de 25 e agora janeiro de 2026. Em termos setoriais, o setor de serviços mostrou um ligeiro predomínio de taxas positivas, com 3 dos 5 setores avançando frente a dezembro de 2025. O principal impacto positivo ficou com os outros serviços, que cresceram 3,7%, impulsionado pela parte de corretores e agentes de seguros, corretoras de títulos e valores imobiliários e administração de cartões de crédito. O segundo impacto positivo ficou com a informação e comunicação, que cresceu 1%, liderado ali pelo aumento das receitas de serviços de tecnologia da informação e também as empresas que atuam com a edição integrada à impressão de livros. O terceiro impacto positivo fica com o setor de transporte, que mostraram uma variação positiva de 0,4%, impulsionado pela parte de atividades de correio, transporte aéreo de passageiros e navegação interior de cargas. A única atividade que recuou na passagem de dezembro de 25 para janeiro de 26 foram os serviços prestados às famílias, que tiveram uma queda de 1,2%, pressionado por uma menor receita vinda da parte de restaurantes e de serviços de buffet. Os serviços profissionais administrativos e complementares ficaram estáveis nesse mês, portanto, mostrando uma variação nula. Na comparação interanual, o setor de serviços emplaca o 22º resultado positivo seguido, ao avançar 3,3% em janeiro de 26 frente a janeiro de 25. Os 5 setores mostraram taxas positivas nesse tipo de comparação e os principais impactos positivos ficaram com informação e comunicação e os profissionais administrativos e complementares. No indicador acumulado em 12 meses, o setor de serviços mostra uma aceleração ao avançar 3% em janeiro de 26, depois de ter crescido 2,9% no indicador acumulado até dezembro de 25. Essas foram as principais informações da pesquisa mensal de serviços, mês de referência janeiro de 26. E ainda falando no panorama nacional, mas agora no tópico da saúde, o número de exames para a detecção precoce do câncer de intestinos, realizado via Sistema Único de Saúde, o SUS, triplicou ao longo da última década. Os dados fazem parte do levantamento feito no âmbito da campanha Março Azul e mostram que tanto a pesquisa de sangue oculto nas fezes quanto as colonoscopias registraram expansão significativa na rede pública de saúde. Entre 2016 e 2025, a pesquisa de sangue oculto nas fezes passou de mais de 1 milhão para mais de 3 milhões de exames, um crescimento de cerca de 190%. No mesmo período, as colonoscopias também aumentaram, saindo de pouco mais de 260 mil para quase 640 mil procedimentos, uma alta de aproximadamente 145%. Em 2025, o maior volume de exames foi registrado em São Paulo, seguido por Minas Gerais e Santa Catarina. Já os menores números foram observados em estados como Amapá, Acre e Roraima. Segundo especialistas, o aumento está relacionado ao avanço das campanhas de conscientização, como o Março Azul, que incentiva a população a procurar os serviços de saúde e realizar exames preventivos. Além disso, casos de pessoas públicas também têm ajudado a levar o tema para o dia a dia, alertando sobre sintomas e a importância do diagnóstico precoce. Vale lembrar que a campanha Março Azul é promovida por entidades médicas de todo o país e conta com o apoio de instituições nacionais da área da saúde. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a expectativa é de aumento nas mortes prematuras por câncer de intestino até 2030, o que reforça a necessidade de ampliar o acesso aos exames e ao diagnóstico precoce. E é isso, gente. Com essas informações, nós encerramos o programa de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
TVC, a TV do Correio da Manhã.